Boa noite, meus amigos. Boa noite, pessoal. Todos bem? Vocês me escutam bem? Deixa eu anotar o tema da live aqui. Oi, Isa, tudo bem? Oi, Samuel, tudo bem? Saudades. Olá, pessoal, como vocês estão? Que saudade de fazer live aqui, hein? Faz um tempinho que eu não faço live aqui na missão, mas vamos lá, vamos retornar. Hoje com um tema que eu particularmente gosto muito e que me ajuda muito, que é sobre esse livro aqui, A Arte de Aproveitar as Próprias Faltas. Eu vou mandar o link nos grupos do WhatsApp. Enquanto isso, vai compartilhando essa live com seus amigos. Aperta aqui nesse aviãozinho e vai enviando. E olha só, já vou até dar um spoiler que essa live vai ajudar muito os melancólicos. Então, se você é melancólico, fica aqui nessa live. E se você conhece um amigo melancólico, manda essa live para ele porque vai ajudar muito. Eu posso falar com propriedade porque eu sou melancólica e esse tema me ajudou muito. Deixa eu só enviar aqui nos grupos para lembrar o pessoal da live. Pra ninguém perder. Como vocês estão? Gente, vocês estão me escutando bem? Tá tudo certo? Vai conversando aí comigo. Enquanto eu vou mandando mensagem aqui nos grupos. A gente tem só 8 grupos, então... Tudo ok? Muito obrigada, Matheus. E aí, Pedrinho, como você tá? Pedrinho na live também. Tô acabando, gente. 7, 8. Pronto, enviei pra todo mundo. E aí, pessoal? Perfeito, então. E aí, Pedrinho? Então, antes da gente começar de fato a nossa live, a desenrolar aqui a nossa conversa, vamos rezar uma Ave Maria, tá bom? Para que tudo ocorra bem. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, como eu dizia, pessoal, a live de hoje é sobre o tema A Arte de Aproveitar as Próprias Faltas. Esse é o título desse livro aqui, que é um livro muito bom. Eu já recebi recomendação desse livro há muito tempo atrás. Durante anos as pessoas me recomendaram esse livro e eu nunca li. Eu sabia que era bom, eu sabia que ia me ajudar, mas olha só, tem tanto livro para eu ler que eu falei, sossega um pouco, lê os que você tem primeiro e depois você compra. Entretanto, depois que eu li, eu percebi que eu perdi tempo, porque é um livro realmente muito bom e que me ajudou muito. É claro que quando eu li, pro momento que eu estava vivendo, também fez muito sentido, então... Enfim, acredito que tenha dado certo de qualquer forma, mas eu relutei para ler esse livro e quando eu li ele eu me surpreendi porque é realmente muito bom. E para a gente começar a nossa conversa, eu quero lembrar de vocês de uma história que já é muito conhecida, que vocês já sabem de cor, que é a história da traição de Judas. E muitas vezes, o que a gente pensa? Vamos ver se vocês concordam comigo. Que o maior erro de Judas foi ter traído Jesus. E de fato, foi um erro gravíssimo, né? Um pecado enorme, ter traído Jesus. Entretanto, esse não foi o maior erro de Judas. O maior erro dele foi, depois de ter cometido esse pecado horrendo, de ter perdido as esperanças, de parar de confiar em Deus. Ele achou que
Jesus não iria perdoá-lo por aquilo que ele fez. Ele deixou de acreditar na misericórdia de Deus. Achou que ele não merecia perdão. E de fato, se a gente for olhar pelos olhos da justiça, não merecia mesmo, olha o que fez. Só que Deus não olha para nós com esse olhar humano. Deus olha para nós com o olhar de pai. Então é claro que se Judas tivesse arrependido, Jesus iria perdoá-lo. Tanto que Judas perdeu tanto as esperanças que dizem que ele se suicidou sendo enforcado, né? Ele se enforcou. E quando a pessoa se enforca, né, simbolicamente, é uma morte muito, muito cruel e que realmente simboliza essa perca de esperança, porque ao se enforcar a pessoa não permite mais que ela respire, né? O ar não entra mais pelos pulmões. E o ar é aquilo que nos dá a vida. Então, ao se enforcar, ele não tinha nem como pedir perdão, porque ele estava sendo enforcado. Ele não podia exclamar, né? Pai, me perdoa. Jesus, me perdoa. Porque ele decidiu se enforcar. Então, realmente, ele perdeu as esperanças. Então, esse foi o maior erro de Judas. Porque se a gente parar para pensar, São Pedro também negou Jesus. Negou Jesus 3 vezes. Mas o que Pedro fez? Ele se arrependeu. Ele se arrependeu e confiou que Jesus iria perdoá-lo. Então essa é a diferença. E com isso, São Pedro se tornou o nosso primeiro papa, esse grande santo. Esse grande santo. Então eu queria começar com essa história porque muitas vezes, ao cometer algum pecado, alguma falha, nós podemos cair nessa mesma desesperança, nesse mesmo desânimo. E às vezes até por cometer uma falta pequena, já cai no desânimo e parece que não tem força mais para fazer as coisas, né? Ou até um propósito, por exemplo, eu tenho o propósito de ler todos os dias. Não lê um dia, parece que não vai conseguir ler nunca mais, né? Entra num desânimo profundo, você acha a pior pessoa do mundo e acha que nunca vai conseguir fazer nada de bom. Mas não é assim. E essa perturbação com as nossas próprias faltas, as nossas próprias dificuldades é muito prejudicial. Porque esse desânimo, no final das contas, o que ele é? Ele é sempre um olhar distorcido para com Deus. É sempre um olhar distorcido. E eu vou até comentar com vocês sobre uma heresia. Tem uma heresia é uma falsa doutrina que é condenada pela igreja. A igreja vê aquilo e fala, isso é uma falsa doutrina, não acreditem nisso. Quem é católico não pode acreditar nisso, né? A igreja declama isso porque é muito errado. E uma dessas heresias se chama jansenismo. E eu vou explicar para vocês mais ou menos, né, superficialmente, porque é muito mais complexo, mas o que ela é. O jansenismo, ele se propagou dentro de um mosteiro, principalmente na França, bem na época de Santa Teresinha, tanto que Santa Teresinha foi realmente uma santa que Deus ergueu na época para combater o jansenismo de forma indireta, né? Mas, enfim, casou super bem com a época, porque o jansenismo surgiu na França, mais ou menos na época de Santa Teresinha. Isso se propagou dentro de um mosteiro onde as irmãs religiosas viviam à risca os mandamentos de Deus. Elas viviam à risca e por aí, ok, tudo bem. Que bom que elas estavam vivendo os mandamentos, né? Deixa eu beber um golinho de água aqui. Que bom que elas estavam vivendo os mandamentos. O problema, presta atenção em mim, o problema é que elas achavam que elas precisavam cumprir os mandamentos porque só assim Deus iria amá-las. De outra forma, Deus não iria amá-las. Entende o erro? Esse é o problema, esse é o X da questão. Ok, elas estavam cumprindo os mandamentos, tudo bem, mas elas estavam fazendo isso acreditando nas próprias forças e não na graça de Deus e achando que Deus só amava elas por conta disso. Como se fosse o amor de Deus fosse algo que você precisasse merecer. E é claro que Deus ama uma pessoa que vive os mandamentos, que busca viver a vontade dele, é claro. Tanto que olha o amor que Deus tem por Nossa Senhora, que é Imaculada. É um amor extraordinário, muito grande, ele se agrada daquilo. Mas Deus não deixa de amar até o pior dos pecadores.
E aqui eu quero que vocês entendam isso muito bem, porque Deus não ama o pecado, mas Ele ama o pecador. Ele ama aquele que erra. E a misericórdia de Deus, ela é o quê? Ela vem em socorro às nossas misérias. Então, quanto maior a miséria, também é maior a misericórdia. E essas irmãs estavam se esquecendo disso. Não só irmãs, como bispos da igreja, enfim. Tanto que foi realmente uma heresia que a igreja condenou. Porque existia esse olhar distorcido para com Deus. Então, se a pessoa cometesse um pecado, pronto. Ela não merece mais o amor de Deus. Deus não vai perdoar ela. E não é assim. Não é assim. Deus nos ama e nos ama como filhos. Certo? Então, essa é a questão. Quando a gente se perturba por conta das nossas faltas, a gente entra num desânimo profundo. O que a gente está fazendo lá no fundo? A gente está olhando para Deus com um olhar distorcido. E aí que surgem também os escrúpulos. É dessa mentalidade que surgem os escrúpulos. Por quê? O que é o escrúpulo? Eu achar que uma coisa que não é pecado e se desesperar por alguma falta que comete. Achar que Deus não é o seu pai, mas é um juiz que está toda hora te olhando e vendo se você está fazendo alguma coisa certa ou errado. Como se Deus ficasse te olhando e ticando assim, o que você faz certo e o que você faz errado. Mas não é assim, esse é um olhar muito distorcido. É um olhar que às vezes a gente tem, às vezes a gente é assim com as pessoas e acha que Deus é assim com a gente, mas não é. Deus é misericordioso, Deus é nosso Pai. E entendam bem o que eu quero dizer, né? Deus ama o pecador e não ama o pecado. Isso é muito importante de ficar frisado, mas que a gente entenda isso. Que Deus não vai amar a gente só se a gente fizer tudo certo. É claro que vai agradar muito a Deus se a gente fizer tudo certo. E se a gente ama a Deus, a gente vai querer cumprir, viver a vontade dele. Só que Deus nos ama por conta das nossas misérias. Se a gente fosse perfeito, suficiente, Deus não ia precisar derramar sua misericórdia sobre nós, que a gente ia ser perfeito, completo. Só que por conta das nossas misérias, Deus derrama o seu amor e a sua misericórdia sobre nós. Então, essa perturbação, esses escrúpulos, é sempre por conta dessa mentalidade, desse olhar distorcido para com Deus. E é por isso que toda essa perturbação, por conta dos nossos pecados, esse desânimo, no final das contas, é fruto do nosso orgulho. No final das contas, é fruto do nosso orgulho. De um olhar totalmente voltado para nós mesmos. Porque, ok, cometemos um erro, se a gente realmente confia em Deus, a gente não vai ficar se lamentando e desanimando, a gente vai olhar para Ele e falar: Senhor, me perdoe, o Senhor conhece a minha miséria, me ajuda a recomeçar. Mas quando a gente cai nesse desânimo e nessa perturbação, o que a gente está fazendo? A gente está olhando para nós mesmos e falando assim: por que você fez isso? Como você foi capaz de fazer isso? Porque você não devia ter agido assim. E aí que entra algo que o autor desse livro também fala muito, que é a questão da diferença em uma tristeza boa e uma tristeza má. A tristeza boa, quando nós cometemos alguma falta, nos leva a nos arrepender. Leva a gente à confiança, inclusive. Porque a gente se arrepende, nossa, realmente ofendi a Deus, mas eu confio que Ele vai me ajudar a recomeçar. Agora, uma tristeza má leva a gente ao desânimo. Tanto que São Paulo diz na segunda carta de Coríntios: a tristeza que é segundo Deus produz o arrependimento que leva à salvação, ao passo que a tristeza do mundo produz a morte. Então vou até repetir. A tristeza que é segundo Deus produz um arrependimento que leva à salvação, ao passo que a tristeza do mundo produz a morte. Então toda essa perturbação, esse desânimo é fruto do nosso orgulho de olhar para nós mesmos e nos acharmos incapazes de ter feito aquilo. É impossível, como assim você errou? Não pode, não é desse jeito. Enquanto Deus está lá se adiantando para nos perdoar e a gente está lá olhando para nós mesmos, ao invés de olhar para Jesus que morreu na cruz por nós, está disposto a nos ajudar e nos dar a graça necessária para recomeçar. Tanto que uma frase aqui desse livro,
que eu achei fantástica, anotei em todo lugar, que é uma frase de São Francisco de Sales, fala assim: pois que há de extraordinário em que a enfermidade seja enferma, a fraqueza fraca, a miséria miserável. Detesta assim, com todas as forças, a afronta feita à divina majestade, e depois, com uma confiança inteira e animosa em sua misericórdia, volta ao caminho da virtude que havias abandonado. Então, é exatamente isso, né? Por que você está achando extraordinário que a fraqueza seja fraca? Que a miséria seja miserável? Nós somos realmente miseráveis. Então, se nós cometemos algum erro, não há nada de extraordinário nisso. Porque não há nada de extraordinário que a fraqueza seja fraca. E ao entender isso, qual o movimento que a gente tem que ter? O movimento de confiar naquele que é forte. Se eu sei que eu sou fraca e não me espanto com isso, porque é óbvio que eu sou, é óbvio que se eu me colocar em uma situação de risco, de pecado, eu vou cair, é óbvio que enfim, eu sou fraca. Se eu entendo isso, o que eu vou fazer? Eu vou recorrer àquele que é forte, mais forte do que eu e que pode me ajudar. E é exatamente isso que Santa Teresinha fazia. Ela sabia, ela reconhecia que ela era fraca, ela reconhecia que ela não dava conta. Então ela confiava em Deus. Ela até falava, né, que Jesus era como o elevador dela, que ela lá, miserável, sem conseguir subir ao eterno céu, Jesus ia levar ela como um elevador. Porque é isso. Ela sabia que ela não tinha força suficiente, então ela confiava naquele que tem força. E o que o desânimo faz? O desânimo faz a gente ficar olhando para nós mesmos, falando que nós não somos fracos, porque a gente tinha que ter feito certo, e a gente não confia em Deus, a gente fica com o olhar voltado para nós, estáticos, sem conseguir caminhar, sem conseguir resolver a situação. Enquanto Deus está esperando que a gente recorra a Ele. Porque tudo é graça. Não tem como a gente querer viver a santidade, buscar a santidade sem recorrer a Deus. Tudo é graça. E outro ponto muito interessante que eu li nesse livro é que fala que nós só estaremos totalmente livres de todas as nossas faltas, de todas as nossas misérias, de todos os nossos erros no céu. Enquanto isso, aqui é uma eterna luta. Então a gente sempre vai estar diante das nossas misérias, das nossas fraquezas, sempre, sempre, porque é no céu que a gente vai estar em paz. Então aqui na terra, combater, não desistir, ficar combatendo já é ganhar. Porque a gente só vai ganhar mesmo, se ver livre de tudo isso no céu. Então não adianta você ficar exigindo uma coisa que é no céu que isso vai acontecer. Enquanto isso a gente tem que lutar e recorrer a Deus. Entende? Quando a gente entende isso, a gente não se perturba mais com as nossas próprias faltas. E se há uma perturbação, essa tristeza má, não essa tristeza boa de arrependimento, que a gente possa recorrer a Deus também. Nossa Senhora, olha, eu cometi um erro aqui e eu estou muito desanimada, não estou confiando no Senhor, eu estou muito desanimada. Faz disso a sua oração. Faz disso a sua oração e confia que Deus tem realmente o poder e que Ele te ama e que Ele te olha como Pai. Deus não vai ficar te olhando como um juiz que vai ficar ticando o que você fez de certo, o que você fez de errado. E é exatamente isso. Deus, Ele é o nosso Pai. Eu lembro que eu sempre, todo mundo desde criança que vai na igreja escuta Deus é seu Pai. Então a gente sempre acha que a gente entende isso e tem isso como verdade. Mas eu fiz um retiro esses tempos, o retiro de silêncio, e falou muito sobre a filiação divina, que é essa questão de Deus ser o nosso Pai. E escutando as meditações, escutando as palestras, eu parei um pouco e pensei, nossa, eu sempre soube que Deus é meu Pai, mas agora eu sei mesmo, parece que eu entendi mesmo, que eu tenho certeza, sabe? Porque senão fica aquela verdade muito superficial na nossa mente. E a gente tem que levar isso para a nossa vida. E pensa só, pensa nessa analogia comigo. Um pai, quando o seu filhinho que está aprendendo a andar cai, ele não se espanta com aquilo.
Porque é óbvio que uma criança que está aprendendo a andar vai cair muitas vezes. E o pai não se cansa de levantar a criança e não se cansa de tentar fazer com que ela ande, né? Continua chamando, fazendo ela andar, continua segurando na mãozinha dela para ajudar ela a andar. E ele sabe que ela vai continuar caindo inúmeras vezes. E assim Deus é conosco também. Não tem ninguém que conheça mais as nossas dificuldades, as nossas misérias, as nossas dificuldades pessoais mesmo, do que Deus. Então, se nem Ele se espanta quando a gente cai, porque a gente vai se espantar e desanimar? Vamos confiar de que Deus continua nos amando, quer muito nos perdoar e vai nos ajudar a levantar e caminhar de novo quantas vezes for preciso. Então, lembrar disso, né? Deus é nosso Pai. Durante o nosso exame de consciência, quando chega a noite, a gente pensa, nossa, cometi todos esses erros, mas eu sei que o Senhor é meu Pai, o Senhor vai me ajudar a levantar e bola pra frente, né? Não adianta cair no desânimo e ficar com esse olhar voltado para si. Tanto que tem uma frase que quem é das antigas aqui dos Jovens da Cruz vai lembrar, que o Beato Carlo Acutis sempre falou, né? A alegria é um olhar voltado para Deus e a tristeza é um olhar voltado para si. Então, ao cometer uma falta, se a gente fica com o olhar voltado para nós, sem levantar o nosso olhar e buscar a Deus, a gente vai cair no desânimo. Mas que a gente lembre, então, que Deus é nosso Pai e Ele está disposto a nos ajudar. Ele quer nos ajudar. Ele quer. Deus não nos ama apesar das nossas misérias. Deus nos ama por causa das nossas misérias, porque nós precisamos dele. E outro ponto muito importante desse livro é que ele fala que nós podemos aproveitar as nossas próprias faltas, principalmente para crescer em humildade. Senão a gente pode acabar caindo no jansenismo, como eu já falei aqui para vocês, e naquela mentalidade dos fariseus, que viviam a vontade de Deus da boca para fora, não era de verdade, ficavam se vangloriando por uma suposta imagem de pureza e de santidade. Não é assim. Deus não quer isso. Deus quer adoradores de verdade. Deus quer pessoas realmente que busquem Ele de verdade, que reconheçam as suas misérias, mas confiem nele. Ele não quer uma falsa pureza, uma falsa santidade. Deus quer pessoas reais. Ele quer esses vasos de barro que muitas vezes ele precisa remodelar, que ele precisa consertar, mas que estão lá dispostos a receber essa misericórdia dele. Então, até São Francisco de Sales fala que muitas almas que estavam caindo num orgulho profundo e que há muito tempo não caíam em faltas graves, mas estavam muito orgulhosas, que Deus permite que elas caiam em grandes faltas para crescer em humildade. E às vezes isso é mais benéfico ainda do que ficar nessa vaidade. Porque a vaidade, ela orgulho, esse olhar voltado totalmente para si e se acha independente de Deus. Se esquece que só está de pé porque Deus nos deu essa graça. Então, ao cometer uma falta, que a gente possa também rezar isso, né? Nossa, Senhor, cometi uma falta, estou profundamente arrependida, mas que eu possa crescer em humildade, que eu possa aproveitar desse erro para recorrer mais ao Senhor, para não achar que eu dou conta sozinha, para desconfiar mais de mim mesma e saber que eu preciso recorrer ao Senhor sempre. Ter esse olhar realmente voltado para o Senhor. Então, já finalizando a nossa live, eu queria fazer algo mais rapidinho mesmo para comentar com vocês sobre esse assunto, não me estender muito, mas trazer esses insights, essa conversa com vocês para a gente conseguir viver isso no nosso dia a dia também, diante de uma falta, diante de um desânimo, lembrar disso, lembrar que Deus é nosso Pai, que Deus nos ama, que Deus quer nos levantar. Então, para finalizar, diante do desânimo, lembre-se que Deus é seu Pai. Seja sincero, abra o seu coração e busque a reconciliação, certo de que o Senhor se adianta para nos perdoar. Porque muitas vezes a gente cai num erro, numa falta, fica se desesperando e se esquece
que Deus é aquele que se adianta para nos perdoar. Veja o evangelho do filho pródigo. Enquanto o filho pródigo estava lá, nossa, será que meu pai vai me perdoar? Será que ele vai receber de volta? Será que ao menos eu vou poder ser empregado dele? O pai estava o quê? Estava esperando ele na porta da casa, esperando ele já, querendo que o filho voltasse, querendo abraçá-lo quanto antes. Então Deus é aquele que se adianta para nos perdoar. E mais do que ninguém, Deus é aquele que conhece as nossas misérias, então que a gente não tenha medo de recorrer a Ele. E principalmente ao cometer alguma falta, que a gente não caia nessa tristeza má, nesse desânimo, e permita que sentimentos de vergonha dominem o nosso coração e a gente não busque a confissão. Chega disso. Confia que realmente Deus quer te perdoar e que o padre lá, ele está em persona Christi. Então, que ele quer realmente estender o perdão. Mas é isso, pessoal. Eu queria comentar com vocês sobre esse livro, A Arte de Aproveitar as Próprias Faltas, porque me ajudou muito e eu queria compartilhar essas coisas que eu aprendi com vocês, conversar aqui com vocês. Se vocês não leram esse livro ainda, eu recomendo ele muito. É uma leitura muito boa, não é uma leitura difícil. E para quem sofre de escrúpulo, para quem é melancólico, para quem sofre muito de ficar desanimado, de cair no desânimo, esse livro é realmente um remédio. Então, se vocês não leram, aproveitem, porque é realmente muito bom. Espero que vocês tenham gostado. Continuem acompanhando a gente aqui no Instagram. Volta e meia nós vamos fazer mais lives e a gente está com a produção de conteúdo aí ativa no feed, nos stories. Então fica acompanhando a gente que tem muita coisa boa para vir ainda, tá bom? Beijo e fiquem com Deus.